Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maísa, do canal Maísa Garden Plantas, Cactos e Suculenta. Tem um espaço de plantas aqui em Rio do Meio, Bahia. Minha gratidão, gente, a todos vocês que já se inscreveram aí no meu canal, que estão me apoiando desde o início. E para você que é novo, que está chegando agora, se gostar do vídeo, clica aí, dê o seu joinha, comentem bastante aí, dê sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal, assinar o sino de notificação aí, clicar no sino de notificação para receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre 10 suculentas de sombra, né? Tem muitas dúvidas aí sobre qual suculenta colocar no sol, qual colocar na sombra. Eu já tenho um vídeo aí no canal, né, falando sobre suculentas de sol pleno. E hoje eu vou trazer 10 que gostam de sombra, gente. Que ficam assim com esse aspecto maravilhoso aí, bem saudável. Desculpa o barulho, gente, aqui da BR. Então todos esses exemplos que eu trouxe hoje para vocês são exemplos de suculentas que gostam de sombra. Somente com claridade ela vai ficar aí bonitona aí. Vai ficar com esse verde maravilhoso, gente. E sem mais conversa, né? Vamos pro conteúdo do vídeo. Eu vou começar hoje, gente, falando dessa maravilhosa aqui, com esse verde maravilhoso que é o Cenésio verde. Essa planta é uma planta belíssima. Na sombra, ela fica com esse aspecto bem bonito, com esse verde intenso, com esse brilho maravilhoso. Você até pode cultivar ela no sol pleno, mas ela vai ficar com um aspecto meio amarelado, meio desidratado. Então é uma planta que fica muito bonita e fica com esse verde maravilhoso aí. E ela é de muito fácil cultivo. É uma planta que você pega uma estaquia dessa aí e ela enraiza muito rápido. Então o Cenésio verde é um exemplo aí de suculenta que você pode cultivar aí na sombra ou até mesmo dentro de casa em uma área aí com bastante luz, né? Lembrando que é sempre interessante colocar dentro de casa, mas não num local assim escuro, né? Que receba uma luz solar aí pela parte da manhã e que a planta possa aí fazer sua fotossíntese e ficar aí com esse verde maravilhoso. Em segundo lugar, gente, eu trouxe essa plantinha aqui, muito maravilhosa, que é conhecida como pinheirinho, né? Mas o nome científico dela, ela é uma crassula, né? É uma crassula Tretagones conivens. É uma planta também belíssima, um aspecto bem grosso, por isso que lembra o pinheirinho, aquele pinheirinho de Natal. É uma suculenta aí que gosta de sombra, para ficar com esse verde aí maravilhoso. Ela no sol, ela fica feinha assim, bastante queimada, e cultivada na sombra, ela fica essa belezura, essa coisa, esse mimo, né, gente? Que linda, muito linda essa crassula tetragones, conhecida como suculenta pinheirinho. É uma planta bem tranquila de ser cultivada também. Ela pega de galinho aí. Você pode pegar um galinho desse e aí já dá uma mudinha. Cada pontinha dessa. E ela tem esse verde aí maravilhoso. E é bem, o aspecto bem grosso. Não é tão sensível assim ao toque não, gente. Em terceiro lugar, gente, eu trouxe hoje para vocês a Euphorbia Monadênio Ritiei. Essa é uma suculenta que ela fica com esse aspecto maravilhoso aí na sombra. Ela é uma planta que ela dá uma florzinha rosa belíssima. Não está na época da sua floração. Você pode cultivá-la no sol também, mas ela não fica com esse vigor, com esse verde intenso, como cultivada ela na sombra.
É uma planta também muito linda, de um verde intenso. Tem uma folha bem grossinha também, gente. E ela tem um leite aí que é tóxico. Então, tem um pouco de cuidado aí no manuseio aí dessa Euphorbia monadenium ritiei. Outro exemplo, gente, também de suculenta que gosta de sombra. Aliás, esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, que é a Hortiopsia limifolia, ela é uma planta que não deve, em hipótese alguma, ser colocada no sol pleno. Porque se você colocar ela vai ficar com aspecto de queimado, uma cor escura, muito feia. E ela tem esse aspecto bem duro, bem grosso, que lembra um plástico. Então, geralmente, essas plantas de aspecto duro e de verde intenso, ela não suporta sol direto. Ela vai queimar, ela vai absorver mais o calor. Um exemplo, uma roupa. Quando você sai com a roupa clara no sol, você não sente tanto, né? Agora, coloca uma roupa preta. Esse preto vai ficar intenso o calor. Parece até que está queimando, né? Porque, no caso, as cores escuras, ela reflete mais o sol. Então, dessa forma, ela vai ficar queimada e vai ficar com aspecto muito feio. Essa Hortiopsia, ela é de muito fácil cultivo também, gente. Ela sai umas mudinhas assim. É um pouquinho demorada para você obter muda dela. Mas é uma planta tranquila. Você molhando ela aí uma vez por semana e mantendo ela em sombra, com a iluminação boa aí indiretamente, né? É uma planta bem legal para você cultivar aí dentro de casa, próximo assim de uma janela, de uma porta, né? Não no escuro total. Porque por mais que a planta não aguente sol direto, ela precisa de um sol, mesmo que de longe, mesmo que indiretamente. Então essa Hortiopsia aí é um exemplo aí de planta para sombra. Alguns exemplos que eu dei anteriormente pode ser cultivada tanto na sombra quanto no sol. Essa em especial deve-se ser cultivada na sombra. Outro exemplo também é que a Gastéria, gente, bicolor. Essa planta também ela tem um aspecto bem duro, né? E tem esse verde intenso, essa carapaça dura. E também não suporta sol direto. Vai acontecer a mesma coisa da anterior. Ela vai queimar, vai ficar feia. Então, a planta exclusivamente de sombra. Não suporta sol direto. Uma planta também bem tranquila aí o seu cultivo. Ela também costuma sair umas mudinhas. Já tirei algumas mudinhas dessa minha aqui, dessa minha matriz. E é um exemplo de suculenta aí, para ser cultivada na sombra, até mesmo dentro de casa aí. Local ventilado e com uma iluminação. Outro exemplo, gente, de suculenta de sombra é a Aloe Juvena. Essa mini aloe aí, né? Lembra uma babosa gigante. Elas são da mesma família. Para quem não sabe, a babosa também é uma suculenta, né? Uma suculenta gigante, mas é uma suculenta. E essa aqui é uma aloezinha. É a Aloe Juvena. Ela, se colocada no sol pleno, ela vai ficar com as manchinhas e vai ficar com um aspecto muito feio, desidratada. Já na sombra, ela fica com esse verde aí maravilhoso. Uma planta bem saudável. Ela também é bem tranquila seu cultivo. Sai bastante mudinhas também, já tirei algumas mudas dessa. É uma planta de fácil cultivo também, gente. A única ressalva é sombra. Nunca colocar em sol pleno para você não perder aí a sua suculenta. Uma planta bem linda, né? Bem exótica, bem maravilhosa, muito linda. As aloe em geral são plantas belíssimas, de visual bem, de bastante ornamentação aí para sua coleção. Um outro exemplo de suculenta, gente, de sombra é o Senécio Staphyliformes melancia, ou seja, o Senécio
Melancia, ele tem esse, né, esses desenhos brancos aqui, ó. É uma planta também que não gosta de sol. Olha aqui o exemplo. Eu coloquei ela ali essa semana próximo do sol e deu essa queimadura aqui, ó. Olha o exemplo aqui. Então, uma planta que gosta de sombra e que dá muitos filhotinhos, muitos bebezinhos, né? Tanto aqui, ó, na pontinha, como vai saindo esses brotinhos. E é uma suculenta linda aos meus olhos, né? Ela tem esse desenho assim maravilhoso. Por isso que chama melancia, por ter essas manchinhas brancas. É uma planta também de sombra e que não suporta sol direto. Vocês podem ver aqui, ó, que uns 2, 3 dias que eu deixei no sol que aconteceu. Essas manchinhas aí, ela literalmente queima. Já na sombra, ela fica verdinha. Olha aqui uma mudinha dela aqui no pote 6. Olha, verdinha aí, bem... É uma planta maravilhosa. Bem exótica também. Eu sou apaixonada por essas plantas assim, de formatos de caule diferente. No caso dessa aqui, ela nem tem folha, né? É só uns caules assim, pontiagudos, com uma coloração maravilhosa. Também bem tranquila, dá bastante mudinha, de fácil cultivo, tranquilo, desde que vocês mantenham ela na sombra aí, recebendo só uma iluminação aí. Trouxe para vocês também hoje, gente, exemplo de suculenta que se dá muito bem, que se adapta muito bem à sombra, é o Rhipsalis erecto. Eu trouxe até o exemplo dele aqui, ó, cultivado no sol. Como que ele fica? Ele fica bem amarelinho. Eu, particularmente, Maísa, prefiro cultivar ele na sombra, que ele fica com esse verde, com essa sedosidade, com essa cor maravilhosa, com esses brotinhos lindos. É uma plantinha também muito fofa. Não, gente, muito linda. Ela vai saindo assim, essas pontinhas, e vai crescendo e vai que vai. Então, o Rhipsalis erecto é uma planta belíssima e é um exemplo de planta para ser cultivada aí na sombra, a não ser que você queira ela com essa coloração aqui, ó. Ela é de muito fácil cultivo também, qualquer pontinha dessa, até uma gainha, um pedacinho desse aqui que cai, ele pega. Muito fácil propagação, fácil cultivo, não requer grandes cuidados. E ele gosta de bastante água, viu? Você pode regar ele aí 2, 3 vezes por semana, que ele vai crescer bastante e vai ficar linda. No meu caso, eu prefiro cultivar ela assim, em sombra, para ela ficar com esse verde maravilhoso. Mas se você gostar dela assim, né, aí fica a seu critério, né, é uma questão de gosto. Outro exemplo, gente, de suculenta, porque cultivada na sombra ela fica maravilhosa, é a Portulacaria afro, conhecida também como mini jade. Olha que verde intenso quando cultivada na sombra. Já tive a experiência de tentar cultivar ela no sol pleno, ela fica assim queimadinha, meia avermelhada, meia desidratada. Então, no meu caso aqui, na minha experiência, eu prefiro cultivá-la em sombra, para ela ficar com esse verdinho assim, bem intenso. Linda, né? A mini jade. Ela, quando crescida, ela parece um bonsai, uma mini árvore. Então, a Portulacaria afro é um exemplo também de suculentas para ser cultivada em sombra. E ela é de muito fácil cultivo. Você pode fazer mudinha de folhinha e de estaca também. Ó, você arranca uma estaquinha dessa aqui, ó, você já consegue fazer uma muda. É uma planta bem tranquila de ser cultivada. Outro exemplo, gente, aqui no caso a nossa 10ª hoje e última é a Aloe Black Gin. A Aloe Black Gin, como no caso da Hortiopsia e da Gastéria, ela também não suporta sol direto.
Se você fizer isso com ela, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Trouxe até um exemplo dela cultivada no sol. Vai ficar com esse aspecto preto, escuro, perde totalmente o seu verde intenso e fica com esse aspecto de queimado. Então, para você manter ela com esse verde intenso, com esse vigor, uma planta bem saudável assim, é necessário sombra. Somente claridade. É uma planta também bastante tranquila, ela sai bastante mudinha também. Não tão assim florífica, mas sempre tá saindo mudinha. Mas é uma planta exclusiva para ser cultivada em sombra, que não aguenta sol de jeito nenhum. Se você fizer isso, você vai acabar com a sua planta. Ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Então, a suculenta, que é somente para sombra. Eu dei alguns exemplos aqui anteriormente que você pode até cultivar no sol. Mas esses 4 exemplos aqui, ó, gente. Essa aloe juvena, essa gastéria, essa rautiópsia e essa aloe black gin são plantas exclusivas de sombra, podendo até ser colocada dentro de casa aí. Num local assim ventilado, com a iluminação indireta, né? Porque não existe planta, na minha humilde opinião, plantas que não precisam de sol. Já vi alguns exemplos por aí de pessoas falarem plantas que não precisam de sol. Toda planta precisa de sol, nem que seja indiretamente, precisa de iluminação. Eu já vi até casos de vídeos aí de pessoas que cultivam plantas em apartamento, mas que usa algumas luzes artificiais para justamente substituir a luz solar, para que a planta consiga, né, ter sua vida útil aí, né, fazer a sua fotossíntese. Então, esses exemplos aqui que eu dei para vocês são plantas exclusivas de sombra. Se colocada em sol pleno, ela vai ficar assim, praticamente assada, né? Esturricada. Então, são plantas aí para cultivar aí na sombra, tranquilamente, que você vai ter plantas maravilhosas, como todos esses exemplos aí que eu passei para você. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, tirado alguma dúvida, tá? Essas foram as minhas dicas de hoje. São plantas bem tranquilas. Quanto ao substrato, gente, é o substrato de todas as suculentas, né? Substrato aí bem drenável, né? Para que a água você molhe e a água consiga escoar, né? Não encharcar aí. Aqui o meu substrato eu uso terra vegetal, carvão, coloco um pouco de isopor, um pouco de esterco, um substrato bem drenável, para que as plantas não morram aí com excesso de água. As suculentas e os cactos em geral eu uso o mesmo substrato. E as regas vai ser de acordo com a sua região, de acordo aí com o clima. Na dúvida, sempre colocar o dedo, né, para ver se está precisando. Se tiver seco, você não vai molhar, e se tiver precisando de água, você vai regar aí normalmente. Então, para cada região aí tem, né, a sua regra. Então, nem sempre numa região tem uma quantidade de rega, em outra já vai ser... Então, você vai molhar aí de acordo com a sua região. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Feito com muito amor e carinho. E mais uma vez, humildemente, eu peço que vocês, que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá? Para que ele possa crescer aí cada vez mais. E para que eu possa cada vez mais trazer mais dicas de cultivo de cactos, suculenta, outras plantas. Eu tenho bastante variedade de plantas aqui no meu espaço de plantas Maisa Garden, tá? E aí cada vídeo eu trago, né, uma nova dica, um novo gênero. E se você tiver alguma dúvida, uma sugestão, coloca aí nos comentários, tá? Que eu vou ter um imenso prazer de ver o seu comentário e quem sabe elaborar um próximo vídeo aí. Então é isso aí, pessoal.
Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.